Bom, então nós já revisamos aí, né, os assuntos sobre as características das rochas. Vocês viram que o vídeo, ele tem ali as imagens, né, as ilustrações, e é bem interessante e assim fica fácil, né, de compreender melhor. Apesar que nós estamos hoje revisando, porque tudo que nós estamos falando hoje, nós já estudamos, certo? Então agora a gente vai falar sobre o tectonismo, né? Que o tectonismo também, né, ajuda aí a modificar tudo que tem no nosso relevo, né? E ele é, vamos supor, dos fenômenos responsáveis pela formação do nosso relevo, né? Porque o tectonismo nada mais é do que a movimentação das placas tectônicas. Mas essa movimentação só ocorre quando há limite entre elas, certo? E aí, com essa movimentação, tem o surgimento, né? A formação de planaltos antigos, planaltos jovens, cordilheiras, que são conjunto de montanhas bem altas. Temos vale, depressões, entre outras, né? Entre outras formações. Nós sabemos também que a formação do relevo do nosso país é considerada uma formação muito antiga. Não temos formações jovens de relevo no nosso Brasil. Por quê, tia? Porque nós estamos em cima de uma placa tectônica somente. E para ocorrer essa transformação no relevo pelo movimento das placas tectônicas, ou seja, pelo tectonismo, tem que ter o limite entre elas. E o nosso Brasil não tem limite, porque existe somente uma placa. Então, todo o relevo que tem no nosso país foi criado há milhões de anos atrás. Nós não temos nenhum planalto jovem no nosso país, tá? Diferentemente em outros países. Porém, a gente viu também que um planalto jovem, a gente fala que ele é jovem, mas ele foi aí vamos supor, criado há 2.000 anos atrás, né, 2 milhões de anos atrás. Então, assim, a gente fala que ele é jovem porque ele não foi criado na época lá de 400 milhões de anos atrás, entendeu? Mas ele não é tão jovem assim. Então, vamos falar sobre os limites, né? Os limites entre as placas tectônicas. Vocês irão ver aqui, ó, nos exercícios que a gente vai fazer, tá bom? Que tá falando aí sobre os limites, tá? Na página 8 e 9. Tem aí as figurinhas mostrando os limites, tá certo? Então, a gente falar aqui, ó. Vamos falar sobre os limites. Aquele limite que as placas fazem uma pressão entre elas e a pressão é tão grande que uma sobe, né? Uma sobe em cima da outra e a outra passa por baixo. Esse limite é chamado de limite convergente. Tá certo? Esse limite convergente dá o surgimento aí de cordilheiras, né? Quais são as consequências desse limite? O surgimento de cordilheiras, o surgimento de planaltos jovens, planaltos antigos, né? Pode ocasionar consequências negativas, que são terremotos, né? Tremores de terra, tá? E isso é o que acontece, exemplos disso, né? Da região que acontece, é o que acontece no Japão, na Filipinas, na Indonésia, no Chile, né? Onde que tem muitas cordilheiras, muitas montanhas, muita elevação aí do relevo em relação a montanhas nessa parte, ok? Quando o limite, né, das placas tectônicas é aquele de afastamento, né, onde mostra ali uma setinha onde está afastando, ele se chama um limite divergente, tá? Esse limite divergente, quais são as consequências desse limite? Surgimento, né, de fendas, rachaduras no solo, o surgimento aí, quando ele se abre, o manto sobe, né, quer dizer, o magma sobe e endurece e vira ali um vale, é o surgimento de vales. Isso que acontece aí vamos supor aí no centro da Islândia, né?
né? Acontece em outros lugares também. Se a gente voltar lá no nosso livro, a gente vai ver o que acontece também, está acontecendo lá no continente africano, onde está abrindo aí uma grande fenda e pode vir aí há alguns anos, né? Alguns milhares de anos aí, pode vir a se romper e está dividindo aí o continente africano por causa dessa grande fenda que está surgindo lá. Aquele limite que a placa faz assim, ó, faz esse movimento, né? Uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Ela se chama transformante, limite transformante. Esse limite, as consequências desse limite, principalmente, são consequências negativas, que são aí, dão origem aí aos terremotos, tá bom? E esse tipo de limite ocorre muito no Japão também, nos Estados Unidos, entre outros lugares, né? Que pode ter aí o surgimento desses limites. Uma coisa muito importante para a gente destacar, pessoal, é que toda essa movimentação das placas tectônicas, tanto no limite convergente, divergente, transformante, essa movimentação é uma movimentação que chega assim a 10 centímetros por ano, tá? Então, por ano. Então, a movimentação é muito lenta. E tem outra. Cada limite, né? Cada placa tectônica se movimenta em direção diferente, em velocidade diferente, né? Pode ser que tem placas que levam aí, por ano, só se afastam ou só se movimentam 3 centímetros. Certinho? Então tem tudo isso. Então agora vamos realizar as nossas atividades. Espero que vocês tenham gostado da revisão de hoje. Beijinhos!